Você já imaginou algo saindo pela sua vagina, pensando que é um aborto ou um tumor? Isso acontece com mais mulheres do que você imagina e pode ser um mioma parido. Mas calma que hoje eu vou te explicar o que é o mioma parido, quais são os sintomas, os riscos e como é feito o tratamento. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Este é o 10º vídeo da série completa sobre os miomas uterinos e falaremos sobre o mioma parido. O mioma parido é um tipo específico de mioma. Ele começa como um mioma submucoso que cresce dentro do útero, mas que com o passar do tempo acaba se exteriorizando pelo colo uterino e vagina. É como se o útero expulsasse o mioma, por isso ele acabou recebendo esse nome. Lembrando que apenas o mioma submucoso pode se tornar parido, pois ele está na camada interna do útero. Já os miomas intramurais e subserosos, como eles estão localizados no músculo e na parede externa do útero, eles não podem se tornar paridos. Mas Camila, por que isso acontece? O útero começa a contrair para tentar expulsar esse mioma, principalmente quando ele é pediculado, ou seja, quando ele está ligado à parede do útero por apenas um pedículo. É parecido com um parto, só que ao invés do bebê, o útero está tentando expulsar o tumor benigno. Curioso, né? Se isso acontecesse com você, você ficaria assustada? Me conta aqui nos comentários. E como descobrir se eu tenho um mioma parido? A suspeita acontece na presença de alguns sintomas, como o sangramento vaginal intenso ou prolongado, cólicas menstruais fortes, dor pélvica crônica, corrimento vaginal seguido de anemia, ou mesmo a sensação de bola na vagina. E na maioria das vezes o diagnóstico é feito no próprio consultório médico, por meio do exame especular, em que o médico insere o espéculo vaginal e identifica no fundo do canal vaginal um mioma se exteriorizando pelo colo. O ultrassom transvaginal ajuda a confirmar e, em alguns casos, a ressonância magnética da pelve também é solicitada para auxiliar no planejamento do tratamento. Certo, Camila, e o mioma parido pode ser maligno? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório. Mas não, meninas, o mioma parido é um tumor benigno em que o risco de câncer é muito, muito, muito raro. Mas daí vem a importância de complementar o diagnóstico com um exame de imagem para fazer o diagnóstico diferencial com o pólipo endometrial, com o prolapso uterino, que é quando o útero perde a sustentação e acaba se projetando para dentro do canal vaginal, e até mesmo de câncer de colo e endométrio. Além disso, todo mioma parido, após ser retirado, deve ser encaminhado para biópsia, para confirmar esse diagnóstico. E existe algum risco de não tratar o mioma parido? Antes de eu responder essa pergunta, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. E a resposta é sim. O mioma parido pode causar hemorragia, dor intensa, infecção, anemia grave secundária ao sangramento, além de um prejuízo da qualidade de vida. Dessa forma, na maioria das vezes, o tratamento não deve ser adiado e inclui a cirurgia para sua retirada. O tipo de cirurgia escolhida depende do tamanho do mioma, se há um pedículo e o desejo reprodutivo dessa mulher. A via de escolha é a via vaginal e preferencialmente por meio da esteroscopia cirúrgica. A esteroscopia permite a passagem de uma câmera de fino calibre por meio do colo do útero e a identificação do pedículo do mioma. O pedículo funciona como um cabinho, que precisa ser desligado com segurança a fim de evitar um sangramento muito intenso. Neste procedimento, uma alça acoplada à câmera consegue cauterizar e cortar esse pedículo, e isso já é normalmente suficiente para soltar o mioma e encaminhá-lo para a biópsia. Existem locais em que a esteroscopia não está disponível e é possível torcer o mioma sobre o próprio eixo, fazendo que esse pedículo se rompa. No entanto, nesses casos é necessário que esse pedículo seja ligado, a fim de evitar esses sangramentos muito intensos, já que ele possui vasos calibrosos e, quando não ligado corretamente, causa uma hemorragia intensa. Em situações específicas, ainda é possível a indicação da histerectomia ou retirada completa do útero. A boa notícia é que a recuperação costuma ser tranquila, a maioria das pacientes recebe alta no mesmo dia
ou no dia seguinte ao procedimento e os sintomas melhoram quase que imediatamente. E para entender os diferentes tipos de mioma, assista ao meu próximo vídeo. Um beijo!